Caros irmãos e amigos ouvintes, dando sequência ao nosso breve estudo e tendo já passado a primeira parte e o primeiro degrau que trata da mentira na escada da apostasia, veremos o pecado que é procedente do primeiro. Agora, neste segundo degrau, analisaremos a resistência contra as admoestações do Divino Consolador. Leiamos inicialmente a primeira referência bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, que diz: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Perguntamos então, o que é resistir? Respondendo, dizemos que, de acordo com a língua portuguesa, é opor-se, recusar-se, não ceder e etc. Confrontando mentira e resistência, vemos o início e continuação do caminho da apostasia oculta no coração. A mentira não é a causa, e sim o efeito de uma apostasia já existente. O mentiroso usa a falsidade toda vez que é pressionado pela verdade, passando assim a praticar o segundo pecado em direção ao abismo. Deus madruga para avisar os homens do perigo da perdição eterna. Ele falou com Noé e também com Ló, que o obedeceram. Mas falou também com os reis Acabe, Saul, Belsazar e Herodes, que infelizmente não obedeceram. Temos a triste história de Flávio Julianus, que era apelidado Juliano o Apóstata, que depois de convertido ao cristianismo, restabeleceu o culto idólatra e promoveu rudes perseguições contra os cristãos. Mas no dia 26 de junho de 357 depois de Cristo, ao cair ferido numa batalha, estendeu a mão para o céu e exclamou: Venceste, ó Galileu! Referindo-se assim ao Senhor Jesus. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Chamamos agora a vossa atenção para 3 detalhes dentre tantos em como se resiste ao Espírito Santo. Primeiro, rejeitar a mensagem da palavra de Deus e inclusive o mensageiro. No livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, lemos o seguinte: O Senhor Deus, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, Paulo escreveu dizendo: E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Infelizmente, em nossas vidas, ainda existem pessoas que não aceitam a palavra falada por um jovem ou por uma criança. Mas se a mesma palavra for pregada por alguém renomado, aí eles aceitam. Prezado ouvinte, você conhece alguém desta estirpe? Então exorte-o à humildade. O segundo detalhe a ser observado é desconsiderar os obreiros do Senhor. Infelizmente, existem crentes agressivos, provocantes e até inimigos contra aqueles que foram chamados à seara do Senhor. Os tais crentes, como diz um provérbio popular, não estão nem aí. Conta-se que certa vez um irmão, ao alcançar com seu carro o pastor da igreja, passou por ele e pensou em dar-lhe uma carona. Olhou pelo retrovisor, mas ao invés de parar, disse consigo mesmo: pastor tem que andar mesmo é a pé. E seguiu só.
Para crentes dessa natureza, recomendamos o que está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, dizendo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Observemos agora o terceiro detalhe, que é agir precipitadamente. Lamentavelmente, a precipitação tem sido constante, tanto por parte dos membros, como também por parte dos obreiros da igreja. Ah, quantos membros já foram excluídos da igreja e sem justa causa! Quantos obreiros já foram substituídos em seus cargos e também sem justa causa! Tenhamos cuidado, meus irmãos. A voz do povo não é a voz de Deus. Nem sempre a maioria está com a razão, e sim a minoria. Vejamos Provérbios capítulo 14, versículo 29, que diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E ainda aos Efésios capítulo 5, versículos 15 e 17, lemos o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Meus irmãos em Cristo, Deus está disposto pelo seu Santíssimo Espírito a nos ensinar todas as coisas e nos guiar em toda a verdade. Glória a Jesus. Atenção! Como proceder para não resistir ao Espírito Santo? O crente em Jesus deve tomar o devido cuidado a construir logo o altar do Senhor em sua vida. E nesta questão altar, veremos 4 altares que não devem faltar em nossas vidas. O primeiro é o altar da adoração. O salmista, ao número 95, versículo 6, diz: ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O segundo é o altar da oração. O rei Davi, no Salmo 141, versículo 2, diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. O terceiro é o altar do sacrifício. O apóstolo Paulo nos orienta em Romanos capítulo 12, versículo 1, dizendo: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o quarto altar é o altar do louvor. Na epístola aos Hebreus capítulo 13, versículo 15, lemos o seguinte: portanto, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Querido irmão em Cristo, já construiu teus altares? O Espírito do Senhor está muito interessado nisso e quer te orientar a fazê-lo. Aleluia. Você sabia que o rei Saul levou 30 anos para construir seu primeiro altar? Sua demora trouxe-lhe um fracasso irremediável. Lembre-se do sábio conselho em Romanos capítulo 12, versículo 11, que diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tenha cuidado, meu irmão, não resista às ordenanças da palavra de Deus.